Se eu te perguntasse qual é o livro mais vendido de todos os tempos, qual você diria? Provavelmente a Bíblia, e você acertaria. Mas você sabia que depois da Bíblia, o livro mais vendido de todos os tempos é um livro cristão, o livro O Peregrino? Recentemente saiu alguns dados falando que o Pequeno Príncipe já ultrapassou a 1 bilhão de livros vendidos, mas O Peregrino, até 5 anos atrás, era o segundo livro, depois da Bíblia, o livro mais vendido. O Peregrino é uma obra de John Bunyan. Ele ficou conhecido, essa obra, porque quando escrito, foi inclusive usado por soldados britânicos durante a Guerra Civil, né? Eram lidos capítulos desse livro porque ele narra algo muito especial, que é a trajetória do Christian, que em português é publicado como cristão, né, a trajetória do cristão rumo à Terra Santa. E durante esse percurso que é dado em alegorias, acontecem várias coisas. Ele encontra uma série de dificuldades, situações que desanimam ele, e é igual à nossa vida. Rumo à Terra Santa, rumo ao reino de Deus, nós estamos percorrendo um caminho. Mas no meio desse caminho a gente atravessa sempre muitas dificuldades. E o livro Peregrino é justamente para isso, para que você entenda qual é o plano de Deus e que você vai conseguir superar todas as coisas. O livro Peregrino, que é o mais famoso, nós publicamos recentemente nesse box aqui, ó, que se chama Slipcase, que é essa caixinha aqui. Ele é uma caixinha que vem os dois livros, então você puxa aqui e vem junto o livro O Peregrino e a Peregrina. Você consegue inclusive diferenciar quando você olha a lombada deles. Os dois são em capa dura, os dois são em colorido, né? E a diferença do Peregrino, primeiro eu vou falar aqui do Peregrino, olha só que legal, ele vem aqui logo na abertura, os mapas, né? No início ele conta aqui o porquê que foi escrito o livro, né? Tem o prefácio aqui de John Newton. John Newton foi aquele que compôs aquele hino chamado Maravilhosa Graça. E aqui, nesse prefácio, é contado tudo o que aconteceu na época de John Bunyan, né? Tem aqui os primeiros anos, com imagens, fotos de John Bunyan, a igreja que ele pastoreava, o aprisionamento que foi durante a Guerra Civil inglesa, né, que aconteceu, se passou essa história que ele escreveu, essa alegoria, né, sobre os filhos dele, a esposa dele, o pai dele. Entra aqui também a primeira edição, olha que linda, essa foto aqui é da primeira edição do livro, qual é o gênero literário, cosmovisão, é um livro completo, né? E internamente você vai ter as imagens. Então essas imagens foi um trabalho longo nosso aqui, porque nós retrabalhamos as imagens, porque algumas inclusive não estavam em qualidade de ser publicada como livro. E ficou fenomenal. O segundo livro, A Peregrina, que é esse daqui, ele é lançado no Brasil como A Peregrina, mas na versão original é o Peregrino Parte 2, tá? Porque ele é uma continuação do primeiro livro. Se no primeiro o cristão ele está rumo à Terra Santa, no segundo livro o peregrino já se foi o cristão, então a mulher dele e os filhos seguem o caminho do peregrino. Então é super legal o segundo livro, porque nessa trajetória tem várias pessoas que acompanham, então tem alguém que é manco, tem o filho que ele já não acompanha o andar da mãe. Então uma série de dificuldades que simboliza as dificuldades que nós como os cristãos temos em conjunto, nós a Igreja de Cristo mirando o reino de Deus e caminhando junto. Então ele é para o aprendizado da igreja, para o teu aprendizado, ele é super legal. Esse livro, além de ter essa caixinha maravilhosa, de ser capa dura, nós trabalhamos ele de uma maneira incrível no sentido de ser a única edição disponível em português. Foi uma edição de 1890 ilustrada, totalmente ilustrada, né? E em cores, com esse papel aqui nesse tom diferenciado, com um aspecto antigo. Os dois livros são a versão completa. Recentemente me perguntaram, porque nós temos outras edições do Peregrino. A edição de vocês é completa? Porque tem algumas edições que tem 180 páginas, 160 páginas. Sim,
Essa é a edição completa. A do Peregrino tem 280 páginas. A da Peregrina aqui também tem próximo, quer ver, são 240 páginas, 246 páginas. É a edição completa do Peregrino e a Peregrina, somando os dois, dá mais quase 600 páginas de livro, 500 e poucas páginas do livro. Tá? É uma versão completa, capa dura, com relevo, aspecto de livro antigo, é excepcional. Tem várias edições do Peregrino, a própria Mundo Cristão tem um livro muito legal, muito bacana, o Jardim das Letras tem uma edição também, creio que fiel, a CPAD. Então todas são edições que se vendem muito. Para nós, para vocês terem uma ideia, a edição anterior que nós tínhamos o ano passado, que é uma edição brochura simples, vendeu cerca de 20 mil cópias. Para jovens, para adultos, inclusive criança, claro que talvez ele não vai perceber a riqueza da parte bíblica, apesar dele ter as notas ali da onde que é aquele texto, mas é indicado para um pastor, para um líder, é uma edição de presente, inclusive para ser lido por um não cristão, porque ele vai pensar que é uma narrativa histórica, alegoria, e quando ele terminar de ler e você explicar para ele que é um livro cristão, ele vai se maravilhar. A John Bunyan, você precisa ler a biografia comprando o livro, ou buscando na internet, você vai acessar. Teve um histórico fenomenal. Spurgeon, ele relata que ele leu esse livro, pelo que ele contou, mais de 100 vezes, de tão importante que foi o livro para a vida dele. Então, assim, boas vendas, com certeza esse vai ser um dos top em vendas desse ano. Nós estamos super felizes e ansiosos para estar aí nas livrarias, O Peregrino e a Peregrina de John Bunyan.